Manda esse momento, a abertura oficial é com o Jaime, a primeira prece, e logo ele passa a palavra para Miriam Veloni e Carli, e a Márcia. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, então. Pai amado, a Ti damos graças, Senhor, pela oportunidade do trabalho. Agradecemos, Pai, por esse dia tão bonito, por essa paz que o Teu amor traz aos nossos corações. Agradecemos a oportunidade do estudo, a oportunidade do trabalho. Abençoa, Senhor, a nossa palestrante de hoje, com o tema que vem elucidar os nossos corações, abrir as nossas mentes e nos convidar para a ação. Fica conosco, Pai, é o que te pedimos. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. É só um minutinho, por favor. Estão pedindo o link lá no presencial. O Rodrigo está pedindo também para não trocarem mais o link, a senha do trabalho. Eu não entendo, tá, gente? Vocês é que entendem. Então, põe lá no presencial, põe lá na Costa Verde, por favor. Já está na Costa Verde. Não, peraí. O link que o Rodrigo abriu a sala, porque o outro que eu tinha não deu para abrir para ninguém. É que não foi o link, tia Sônia, foi a senha de acesso só Senha de dele. Então, bota acesso. lá, por Particular. favor, Rodrigo. Bota lá. Bota lá, bota no presencial, bota na Costa Verde. E quem puder, bota em outros lugares também, lá no virtual. Bom dia, gente. Bom dia. Miriam, com a palavra. Ainda tem uns minutinhos para dar boas-vindas, Miriam. Então, tá, ok. Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião da Caravana Maria de Nazaré. Estamos muito felizes, né, com a presença da Larissa Chaves, que gentilmente abriu espaço na sua agenda mega ocupada para ajudar que a gente entenda e reflita um pouquinho mais, então, sobre a mediunidade. Larissa é natural de Salvador, ela é baiana, né? E ela atua no movimento espírita desde a sua juventude. Ela é psicoterapeuta, palestrante, ela realiza palestras e estudos espíritas presenciais e também virtuais. Vou dar um exemplo. Ela tem um programa semanalmente, toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, na Rai TV, né, que é a rede de amigo espírita. E ela tem feito atualmente estudos sobre livros. Por exemplo, ela fez sobre a obra Viagem Espírita de 1862, em 2022. Depois ela fez estudo de ressurreição e vida, recordação de mediunidade, que esse eu acompanhei. E ela atualmente está fazendo estudo do livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles. Além de tudo isso, ela é escritora. Ela tem um e-book, só entrar no Instagram dela, o e-book chama Cultivar. E ela está lançando um livro, gente, para quem, ela diz, para quem anseia pela fé, para quem tem a sua história com a fé, para quem deseja conhecer outras histórias sobre a fé. Então, fé está chegando. E no site do Intervidas, que é a editora do livro, eles falam, né? A fé está chegando para além da crença, para dentro de você. E hoje, né, Larissa vai trazer um tema bastante instigante, que é mediunidade, inspiração e intuição. Então, a palavra é sua, Larissa. Eu vou usar um bordão que ela usa nos estudos dela, é bom dia, meu povo. É com você, Larissa. Bom dia, Miriam. Bom dia, meu Bom povo. dia. Uma alegria. Olha, para vocês terem notícia de como eu estava esperando esse estudo aqui, eu já vim duas vezes para esse estudo. Eu nem contei para a Miriam, que eu falei, eu vou deixar para contar para ela amanhã com todo mundo. Eu, com essa coisa do feriado, né, me perdi completamente do que era sábado e do que era domingo e achei que ontem era dia 4. Aí tô eu, 8 horas da manhã, organizei as crianças, mandei todo mundo pro parquinho com meu esposo,
Subi e falei, e cadê o link? Aí mandei mensagem para Miriam, Miriam, tô no aguardo. Aí Miriam me mandou o link daqui de vocês. Quando eu entro aqui, que nem eu tô agora, pronta para fazer o estudo, aí o Zoom coloca: esta reunião está programada para amanhã. Aí eu olhei e falei: ah, hoje é dia 3. Aí apareci lá no parquinho, né? Minha filha riu de mim, todo mundo riu. E eu deixei para contar para Miriam. Miriam deve até ter falado: por que que a Larissa tá 8 da manhã querendo saber o link de amanhã, né? Mas é porque eu tava achando que já era ontem, meu É povo. que eu achei que era para divulgação, para Não, não você era não. Era divulgar. eu que estava aqui mesmo, pronta para fazer o estudo, já com tudo arrumado. Mas e talvez eu tivesse aqui uma necessidade mesmo, né, de já estar pronta ontem, desde ontem. E isso tem a ver com uma parábola, é até interessante, né, eu ter me apressado, porque isso tem a ver com a parábola que eu estive refletindo essas semanas enquanto pensava no que nós conversaríamos aqui hoje, dentro desse tema mediunidade, intuição e inspiração. Só para já dar para vocês as referências, porque quem quiser ler depois, tudo que eu vou falar aqui, para além da parábola, vocês podem encontrar no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, especificamente no final, quando ele fala das potências da alma, e no item A Consciência, o sentido íntimo. Então, muita coisa vai estar aqui. E uma outra parte vocês podem encontrar. Esse livro ele não é tão conhecido, ele é recente, se chama Somos Pequenos Deuses na Terra. Esse livro é uma publicação da editora Frater, que é a editora lá do Raul Teixeira, e na verdade são artigos da Revista Espírita que foram publicados por Leon Denis, por Gabriel Delane, por Camille Flammarion, após a desencarnação de Allan Kardec. A gente sabe que a Revista Espírita continuou, né? O nosso querido Allan Kardec, ele até o último minuto desencarnou, já deixando a edição do mês seguinte pronta. Tinha acabado de receber, inclusive, a publicação de abril do mês seguinte, mas a Revista Espírita continuou por bastante tempo. E nesse livro nós temos artigos que não haviam sido ainda traduzidos para o português. E aí, com o trabalho, tem aqui o nome do tradutor, do João Sérgio, e aí tem um sobrenome dele que eu não vou saber pronunciar, a gente tem acesso a esse material. E existe aqui um artigo do próprio Leon Denis, que foi publicado na Revista Espírita de fevereiro de 1918. E o título é Intuições e Inspirações. E é muito interessante porque, lendo, a gente reconhece esse artigo de 1918, ele foi publicado depois de Leon Denis já ter publicado esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que quando foi publicado inicialmente era só O Problema do Ser e do Destino, inclusive. Por isso que vocês podem ver algumas pessoas falando só o problema do ser e do destino. Aqui no Brasil é que, a posteriori, foi publicado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu acho, inclusive, que faz muito sentido, porque é um tema, talvez chame, né, mais diretamente o público à intenção da obra. E o fato é que, lendo o artigo que foi publicado depois e lendo esse capítulo do livro que eu citei para vocês, vocês vão identificar que Leon Denis utilizou ele mesmo como referência para fazer o artigo. Então, tem vários trechos do livro que ele aproveitou no artigo, tá? Então as coisas se comunicam e tudo é dele. Mas a parábola que eu queria começar aqui conversando com vocês, que me vem à mente enquanto eu estudei para esse tema, é a parábola dos trabalhadores da última hora, que com certeza todo mundo que está aqui já escutou, já leu, né? Já refletiu bastante. Mas a gente pode, a partir de uma parábola, ter múltiplas interpretações, né? Camadas e camadas de interpretações. E eu trouxe uma em específico hoje, que talvez seja menos conhecida, porque vai nos falar desse retorno, desse salário, de uma forma um pouco diferente do que o comum. Então, a parábola vai nos falar de um senhor que vai
chamar ali trabalhadores para a sua vinha. Ele vai encontrar um grupo de trabalhadores, vai fazer um certo combinado de trabalho, e esses trabalhadores ali da primeira hora estavam ali sem fazer nada, vão aceitar o trabalho. Ó, ao final do dia você vai ganhar X. E os trabalhadores vão dizer, combinado, ok, passou. Acontece que numa segunda hora, num segundo momento, né, esse senhor da vinha vai encontrar outros trabalhadores que também estavam ali dispostos ao trabalho, mas que não haviam encontrado uma oportunidade. Vai convidar esses trabalhadores, ele vai fazer o mesmo combinado. Você vai trabalhar até X hora e você vai ganhar tanto, que inclusive é o mesmo salário que havia sido combinado com aquele primeiro grupo, da primeira hora. Combinado, combinado. E aí chegam trabalhadores da última hora. E, da mesma forma, dispostos ao trabalho, aceitam o convite, aquele mesmo salário é combinado. E quando a gente vai lendo, talvez seja muito natural que a gente já, mesmo sem saber, talvez vocês hoje não tenham noção de como foi quando leram a primeira vez, ou tiveram a primeira vez de contato com essa parábola. Mas é muito natural, e a gente pode fazer essa experiência lendo para crianças, por exemplo, e percebendo qual que é a expectativa delas, é muito natural que haja um incômodo, que a gente fica assim, nossa, mas será que isso aqui tá justo, né? Aquele mesmo incômodo que os trabalhadores da primeira hora sentiram. É natural que a gente sinta. Talvez quem conta essa parábola já imagine, já tem aquela expectativa de que vai gerar um certo incômodo. Essa é a intenção ali da parábola, e é o que nos dizem aqueles, né, que fazem os estudos exegéticos para entender ali o contexto e as intenções daquela narrativa. O fato é que isso acontece. E esses trabalhadores da primeira hora vão, na hora do pagar, de acertar ali as contas, vão falar: poxa, mas eu tô aqui desde cedo. Eu cheguei aqui desde cedo e eu vou ganhar a mesma coisa de quem trabalhou quase nada, chegou aqui para o final. E aí a gente vai ter uma amarração dessa narrativa quando o senhor vai dizer: olha, eu estou agindo com justiça, eu estou pagando aquilo que eu combinei com você. E você está preocupado com o que o outro vai ganhar. E vai nos trazer aquela notícia de que os últimos serão os primeiros, de que os primeiros serão os últimos, né? E aí tem uma série de proposições no Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec vai trazer algumas interpretações. Na Instrução dos Espíritos, a gente vai ter um acréscimo dessas reflexões. Mas eu queria hoje fazer uma reflexão muito específica sobre esse tema, que tem a ver com o que Leon Denis vai nos dizer no início da sua reflexão sobre a consciência. Ele nos diz assim: a consciência é, pois, como diria William James, o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. A consciência é não somente a faculdade de perceber, mas também o sentido que temos de viver, agir, pensar e querer. E conforme Leon Denis avança nesse entendimento do o que ele está entendendo como consciência aqui, e depois ele vai chamar isso de sentido íntimo, talvez para separar a palavra consciência já tão batida de estou consciente, né? Quando o SAMU chega lá numa situação de acidente e ele vai perceber quão orientada a pessoa está, quão consciente a pessoa está, isso é um sentido da palavra consciência. Não é esse o sentido que Leon Denis está usando aqui. Por isso ele depois vai mudar a palavra para sentido íntimo. A consciência que Leon Denis está trazendo aqui é aquela mesma consciência que Joana de Ângeles vai trabalhar, utilizando também um outro autor, quando ela vai falar de consciência de sono sem sonhos, de consciência desperta, e vai fazer uma gradação desse estado de consciência. Essa consciência aqui não é a consciência de quem eu sou apenas agora, é uma consciência mais profunda. Aquela consciência que em O Livro dos Espíritos tem aquela questão também
Tão repetida, onde estão escritas as leis de Deus. Então, o construto de consciência que Leon Denis está trabalhando aqui é um sentido de consciência desse ser nas suas múltiplas existências, e não apenas uma situação de orientação espaço-tempo do agora. É algo muito mais profundo. Nessa consciência mais profunda, existe ali uma partícula divina. E gravem essa parte, porque é aqui que a gente vai começar a construir uma ponte com a parábola. Então, vamos pensar, meus amigos. Se nós temos em nós uma consciência onde estão escritas as leis de Deus, onde estão em semente, em germe, as potências da nossa alma, todo o nosso devir angelical, todas as virtudes que estão por maturar, por se desenvolver, por florescer, tudo isso já está dado. Tudo isso já está dado desde o princípio. Então, observem que o trabalho que nós temos a fazer através de múltiplas existências, dessa peregrinação através das reencarnações, que são sempre solidárias umas às outras, uma está sempre a serviço da outra, não são coisas isoladas e independentes. Esse trabalho a ser feito não só nessa fase em que estamos agora, mas esse trabalho que começou lá atrás, nos reinos anteriores à fase huminal. Desde o início, nós recebemos o salário. Por que desde o início nós recebemos o salário? Porque a nossa conexão com Deus, vamos imaginar no exemplo que Joana de Ângeles traz também, o diamante mais precioso não é algo que é de fora para dentro. Quando um garimpeiro está procurando um diamante, o que ele vai encontrar primeiro? Ele vai encontrar uma pedra que ele tem o olhar de identificar que ali jaz um diamante. Mas eu, por exemplo, se estivesse num garimpo, para sair dali com um diamante, está muito difícil. Para mim, tudo ia ser pedra bruta. Porque existe uma ganga que envolve aquele diamante. E que só os olhares mais treinados conseguem entender que para além daquela ganga que não tem brilho nenhum, que não tem beleza nenhum, que parece uma pedra qualquer, ali mora um diamante a ser lapidado. Mas o diamante já está ali. O diamante não vai chegar depois. Não é a lapidação que promove o diamante já está ali. A lapidação é um processo através do qual o diamante aparece, mas ele já está ali. O seu valor já está ali. Assim também com todos nós, espíritos, filhos de Deus, a herança, o salário, tudo isso já está dado desde o princípio. Acontece que, para que a gente consiga acessar esse brilho, acessar essa sabedoria, acessar o nosso poder enquanto co-criadores que somos, porque esse é o nosso destino, essa é a nossa fatalidade, a gente, através de múltiplas existências, vai passar por esse mesmo processo de lapidação. Então, quando a gente olha para a parábola, dá a sensação de que houve uma certa injustiça, de que aqueles que trabalharam pouco ganharam a mesma coisa. Mas quando a gente transporta esse entendimento para o funcionamento da lei de Deus, a gente percebe o seguinte: todos nós já recebemos, desde o ponto em que fomos criados, o nosso salário. Só que cada um de nós vai ter o seu próprio ponto de despertar para começar a acessar esse salário.
Então não é que Francisco de Assis é mais bonitinho e aí Jesus falou: Ó, você é o escolhido. E aí Deus falou assim: autorizado, pronto, vai receber um salário maior. E a gente estava lá naquela mesma época, talvez completamente indispostos ao trabalho e ficamos de escanteio. Não é assim que funciona a lei divina. Agora, cada um de nós tem o seu tempo de maturação. Mesmo porque quando a gente fala de Francisco de Assis, por exemplo, ou quando a gente fala especialmente de Jesus, nosso modelo e guia, as notícias que Emmanuel nos dá no livro A Caminho da Luz nos falam que Jesus é muito mais antigo que a gente. Então a gente não está falando nem de um mesmo ponto de partida, é um ponto de partida diferente. Mas ainda que nós pegássemos, vamos imaginar aqui, olhando para vocês, vamos pegar que a Miriam e a Sônia fossem criadas enquanto seres, não nessa existência, mas enquanto seres, fossem criadas por Deus no mesmo ponto. E vamos imaginar que a gente tivesse acesso, elas lá, né, ainda distantes da individualidade, ainda nos reinos anteriores, passaram através dos milênios pelo processo de evolução anímica complexo que a gente mal entende. Eu estava falando outro dia no estudo de sexta-feira, né? Que eu acho bonito quem entende essas coisas complexas. A gente tem livros, né? Daquele Jorge Andréia, meu conterrâneo baiano. Gente, eu já tentei algumas vezes ler os livros de Jorge Andréia. Eu acho tão bonita a inteligência dele, eu não entendo quase nada. Sabe aquela coisa que a gente lê, e no máximo você consegue falar uma frase assim daquilo que você leu, bem superficial, sem ele é muito pesquisador, né, muito científico, então você entende alguma coisa daquilo, pelo menos eu, né, entende uma coisa assim, muito superficial daquilo, reproduz uma frase. E se eu fosse fazer um estudo, eu ia ter que levar um monte de slide para ficar lendo, porque eu nem consegui falar quase nada com as minhas palavras. Então, Jorge André tem livros sobre o processo de evolução anímica, assim como André Luiz, os livros mais difíceis de André Luiz falam desse processo de evolução anímica. É algo ainda difícil para nossa compreensão. É como se fosse a gente, às vezes, querendo explicar para as crianças como que funciona a questão mais complexa da pluralidade das existências, e aí aquilo às vezes parece tão abstrato para a criança, e a gente vai tendo que concretizar aquele ensinamento e trazer de uma forma homeopática, né, de uma forma mais superficial. Então, a gente, em relação a essa nossa história, ainda está assim ainda está muito abstrato para a gente, né? Então, ainda é difícil para a gente traduzir em palavras. Mas o fato é que, se a gente fosse aqui imaginar esses dois seres criados num determinado ponto, passando pela própria trajetória anímica, pelos reinos mineral, pelo reino vegetal, chegando ao reino animal, em determinado ponto do reino animal é que acontece o processo de individuação, e aí aquela palavra, né, que André Luiz adora usar, aquela mônada não é mais mônada, e agora existe ali um processo de individualidade. E a partir do ponto da individualidade, ainda no reino animal, já existe uma alteração na forma como o pensamento acontece. Inicialmente, um pensamento não contínuo, mais tarde se aproximando desse pensamento contínuo. Então, vamos imaginar que a Sônia, quem a gente hoje conhece como Sônia e Miriam, a gente está assistindo aqui um vídeo rápido, acelerado dessa trajetória. E então as duas chegam à fase do reino hominal. É só no reino hominal que existe o erro e o acerto do ponto de vista moral. Então, enquanto elas estavam no reino animal, elas estavam resguardadas pelo instinto, que, como nos diz nosso querido Allan Kardec no livro A Gênese, quando ele fala do bem e do mal, do instinto das paixões, ele nos diz: o instinto é a mão de Deus guiando a criatura. Então, ainda que os animais possam, ainda que a gente possa ter notícia de um cachorro que
agrediu, né, a própria tutora. A gente teve recentemente uma notícia semelhante a essa, e ela morreu. Teve ali uma convulsão, o cachorro não soube o que fazer, pelo instinto, ele acabou agredindo ela de tal forma que ela veio a desencarnar. Ali, para o registro daquela alma, aquilo não é contabilizado como um erro moral, porque ele ainda está naquele cercadinho do instinto que o protege. Não há ali intenção de matar, não há ali intenção de fazer sofrer, não há ali discernimento entre o certo e o errado. É na fase que nós chegamos ao reino animal que isso começa a acontecer. Aqui na Terra, a gente nem sabe como é esse início, porque isso acontece nos planetas mais primitivos, nos primórdios ali desse processo, ainda muito mais próximos das leis do reino animal do que das leis do reino hominal. E gradativamente isso vai acontecendo. Conforme Sônia e Miriam vão avançando, o que começa a acontecer? Elas vão pegando trajetórias cada vez mais diferentes. O nosso livre-arbítrio também já está dado desde o início, mas ele vai se expandindo, o raio de ação do nosso livre-arbítrio, ele vai se expandindo conforme a gente vai despertando para o bem e o mal, o certo e o errado. E conforme a gente vai despertando a nossa consciência, a gente vai tendo mais livre-arbítrio. Então, se eu pegasse aqui Larissa Chaves do lado de Jesus, quem tem mais livre-arbítrio? Jesus. Jesus sai da terra, volta para a terra, faz reunião no sol, volta, e eu tô aqui. Então, todos nós já recebemos o livre-arbítrio, como se fosse um livre-arbítrio encapsulado, da mesma forma que as nossas potências. Mas esse livre-arbítrio, ele também vai se expandindo. O maior mal que alguém reencarnado na Terra e que esteja ali na categoria de espírito imperfeito, terceira categoria lá da classificação de Kardec, o pior mal que alguém da Terra possa fazer, da nossa perspectiva, é muita coisa. Uma guerra, uma bomba atômica, da nossa perspectiva é muita coisa. Da perspectiva de Jesus, ainda é um raio de ação limitado. A gente ainda não pode fazer o mal que a gente quiser. A gente é que acha, mas é uma ilusão. Porque o nosso livre-arbítrio, ele está limitado àquilo que está em correspondência com o nosso estado de evolução. Então, Sônia e Miriam já estão nessa fase, e conforme a consciência desperta para um ponto, o livre-arbítrio também vai se expandindo, elas vão se diferenciando. Por quê? Porque vão tomando decisões diferentes. E aí pode ser que num determinado momento lá da frente pareça que uma é um espírito mais antigo que a outra. Porque se uma for tomando escolhas pelo seu livre-arbítrio limitado, for tomando escolhas mais acertadas, conforme teve conhecimento do bem e do mal, o que vai acontecer? Uma vai expandir mais o livre-arbítrio, vai expandir mais a consciência, vai começar a equilibrar melhor as asas que vão ali se desenvolvendo do intelecto e da moral. Querem ver um exemplo bem claro disso que eu estou trazendo para vocês? Quando a gente faz um retrospecto da história de Dona Ivone Amaral Pereira e do seu benfeitor espiritual Charles, isso fica muito claro, muito claro. A primeira notícia que está registrada por ela mesma, com a tutoria de Charles, de uma reencarnação em que os dois se encontraram e estiveram juntos, é uma reencarnação alguns anos após a passagem de Jesus pela Terra. E o Charles teria sido um certo imperador chamado Sacarão, que era terrível.
inclusive conhecido como o Terrível. Não tinha piedade, não tinha compaixão, tinha não sei quantas esposas, acho que era 7 ou era 14, tanto faz, né? Porque quem tem 7 para ter 14 tá tudo parecido. E o fato é que Dona Ivone ali estava, o espírito, né, ali estava reencarnada como uma jovem muito bonita. Quase todas as existências que a gente tem notícia dela tem sempre esse registro, né, dessa prova da beleza, sempre muito bonita. E aí o fato é que ela não fazia parte daquele império, então ela não seria obrigada a ser esposa do Sacarã, mas ela se apaixona por ele. Ela era livre e ela se apaixona por ele. Então, ela conversa com um dos ministros daquele imperador para que ela pudesse ser o presente de aniversário do Sacarã. Sacarã era Charles, o mentor espiritual de Dona Ivone na última encarnação. E aí vamos só fazer um recorte importante. Nessa última existência, observem, Charles está nessa agora recente, Charles no plano espiritual, na condição de um mentor espiritual. Não é espírito familiar, não, gente. Vamos ver essa distinção. Ó, espírito familiar pode ser eu e vocês aqui, tá? Espírito familiar é André Luiz dando uma ajudinha para a família dele. É a gente ali de igual para igual, tutelando dentro do nosso livre-arbítrio limitado alguém que é do nosso top, da nossa faixa. Espírito protetor é outra coisa. Espírito protetor, segundo o livro dos Espíritos, Allan Kardec, o que tem que ser espírito protetor? De uma categoria acima. Então, digamos aqui, eu não tenho condição de ser espírito protetor de ninguém daqui da Terra. Talvez se eu fosse lá para um planeta primitivo, eu poderia ser o espírito protetor de alguém de lá. Eu não vou nem entrar nessa fila, que deve dar um trabalho enorme. Mas é o que daria para mim, se eu quiser ter esse título. Agora, aqui da Terra, se eu estou na mesma faixa da maioria, como que eu vou ser espírito protetor? Não dá. Então, observem que há uma distância entre Charles e Dona Ivone, uma distância grande. Mas quando a gente tem notícias de um pedaço dessa história, que é lá algumas décadas depois da passagem de Jesus pela Terra, quando ele foi esse imperador Sacarã, essa distância não era muito grande. E a Ivone foi apresentada como um presente, fez toda uma dança, eles se apaixonaram e esse amor dos dois foi tão forte que Sacarã, o terrível, liberou as outras esposas, porque muitas eram mais escravas do que esposas, não tinham poder de escolha de estar ali, fizeram o que quiseram fazer de suas vidas, foram liberadas, ele ficou só com aquela jovem. E os dois vivendo um amor, e ele ficou mais compassivo, toda uma mudança por conta daquele amor ou daquela paixão que eu não sei, né? O fato é que, por uma trama lá dos bastidores, aquela mulher foi envenenada. Ele voltou a ser o terrível, até que um tempo depois passou por aquelas terras um cristão e nesse contato Sacarã se converteu. Nesse ponto da história desse espírito, Charles muda para sempre a sua trajetória. Eles mais tarde vão se reencontrar. Aí a gente vai ter notícia de um outro ponto mais à frente em que já havia uma distância na maturidade espiritual desses dois espíritos. Porque na própria existência ali como Sacarã, ele já se converteu ao bem, ainda trazendo a bagagem do mal. Mas ali ele já começou o processo dele de transformação. Já foi vivendo o deserto dele, já começou a se arrepender para começar a expiar. Numa outra existência que a gente vai ter notícias, que é ali na época da noite do massacre de São Bartolomeu, que foi orquestrado por Catarina de Médici, a gente vai ter notícias de uma família de protestantes. O pai dessa família era um homem muito bom,
um homem que ajudava todos, um homem caridoso, uma família que era respeitada por um nome tradicional, mas que vivia completamente diferente das famílias tradicionais daquela época, porque tratava todos os que trabalhavam ali nas suas terras como irmãos e ajudava todos. Uma família que vivia em harmonia. E a gente vai encontrar Charles e Dona Ivone ali reencarnados. Ivone é a filha mais nova daquela família, uma jovenzinha muito bonita também, Ruth de la Chapelle. E a gente vai ter Charles reencarnado como irmão de Ruth, um médico caridoso, que era também reconhecido por todos pela sua bondade, pela forma gentil que tratava todos e que estava ali noivo de uma jovem de uma outra família tradicional. Acontece que eles eram protestantes e o protestantismo não era aceito, e Catarina de Médici desejava mostrar ao Papa a sua fidelidade à Igreja Católica Apostólica Romana. E é por isso que ela vai ali, não sozinha, né, mas muito orquestrada ali também pelo capitão da fé e por todos aqueles que estavam ali naquela mesma sintonia, à noite de São Bartolomeu. E esse capitão da fé, que tem todo um bastidor que eu não vou trazer aqui todo para vocês, mas o fato é que chega a noite de São Bartolomeu e toda a família, com a exceção da jovem Ruth, nossa dona Ivone, é assassinada. Então, o pai, a mãe, o nosso Charles, todos são assassinados ali enquanto estudavam o Evangelho de Jesus, inclusive aqueles que cuidavam das terras, todos aqueles que também participavam ali na sala daquele estudo. Aí a gente vai ter um outro ponto divisor de água da trajetória desses dois espíritos, porque Charles já havia ali avançado mais que Ivone, já havia aproveitado melhor as oportunidades. E naquele momento era um momento que Dona Ivone, o que era esperado dela em relação ao que ela poderia oferecer de maturidade naquele momento? Era esperado simplesmente que ela não revidasse. Essa era a expectativa. Ela ia sofrer, ela ia chorar, era uma prova muito difícil, mas o que era o 10 dela? Era simplesmente não revidar. Mas muito orientada pela cunhada, que iria casar com Charles, ela assume a personalidade daquela cunhada que vem a desencarnar e toda uma trama de vingança, de desforra contra aquele capitão da fé começa a partir dali. Isso faz com que, naquele ponto, a trajetória de Charles e de Ivone, por mais que ainda ligados pelos laços do afeto, que no caso dele vai cada vez mais se transformando em fraternidade, e ela ainda leva um tempo para conseguir ressignificar isso. Mas o fato é que, em termos de evolução e maturação espiritual, eles vão se separando. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é, pegando de novo Miriam e Sônia, mesmo que a gente tivesse dois espíritos criados numa época semelhante, quando a gente está aqui convivendo junto, essa notícia de quem foi criado primeiro já se perdeu. Porque o aproveitamento dessas experiências pode ser muito diferente. Não é à toa que quando a gente remonta a história lá de Capela, nós temos notícias de que o planeta avançou e muitos capelinos que poderiam ter avançado precisaram vir contribuir com o trabalho aqui da Terra, porque não conseguiram acompanhar. E teriam condições, oportunidades foram dadas, mas não conseguiram acompanhar. E talvez tenhamos, especialmente entre os espíritas, alguns remanescentes ainda aí, sem paciência com os coleguinhas da Terra que tiveram notícias de reencarnação outro dia e os capelinos aqui tudo afobado, sem saber que estão repetindo o ano já há algum tempo, né? E por que tudo isso que eu estou falando aqui tem ligação com a parábola e tem ligação com o nosso tema de hoje? Porque quando a gente fala de intuição,
de inspiração ou de mediunidade, a gente vai fazer a ligação entre cada uma dessas coisas aqui, o degrau de consciência em que nós estamos, consciência nesse sentido de Leon Denis, ou seja, o degrau de entendimento das leis de Deus, o degrau de despertar do nosso sentido íntimo, o degrau de despertar da nossa alma, o nosso degrau de maturidade está diretamente ligado às nossas possibilidades de utilização da intuição ou da inspiração, ou de qualquer outro recurso da mediunidade. Então, eu vou diferenciar cada coisa para depois a gente reconectar tudo. A intuição, a gente muitas vezes usa a intuição para as duas coisas, né? Como às vezes usa a inspiração para as duas coisas. E elas estão interligadas, mas eu vou diferenciar didaticamente e depois eu remonto a ligação dessas coisas. Quando a gente fala de intuição, e aqui eu estou seguindo o mesmo entendimento de Leon Denis nos diz, a intuição, ela é uma faculdade anímica da própria alma. Então, digamos, eu, Larissa, tem algo que eu já estudei nessa existência, tem algo que eu sei, que eu aprendi na faculdade, que eu aprendi na pós, que eu li no livro. Isso é um conhecimento muito limitado. Vamos imaginar que isso é assim, tá aqui dentro. Meu cérebro armazenou tudo que eu estudei na faculdade, tudo que eu aprendi, armazenou aqui. Digamos que é essa quantidade. Mas se dentro de mim eu tenho um sentido íntimo, uma partícula de Deus, imagina que eu tenho dentro de mim uma senha e eu posso me conectar com a sabedoria divina, com o Wi-Fi de Deus, com o amor de Deus. E através, nos diz Leon Denis, da oração, da contemplação, dos bons pensamentos, dos bons hábitos, essa é a forma que eu me conecto, que eu utilizo essa senha, que eu ligo esse Wi-Fi. E eu me conecto a algo que está em mim. Não é necessariamente ao meu benfeitor espiritual, não é necessariamente a um espírito que veio aqui dar a mensagem. É a essa centelha de Deus que existe em mim, o templo interno abandonado de Alta de Souza. Ou seja, eu tenho, todos nós temos, gente, eu estou falando eu tenho, mas todos nós temos um lugar interno que André Luiz, quando ele vai falar da casa mental e ele vai falar desses andares, e ele vai nos dizer, a gente tem ali o porão, onde ficam ali, utilizando um conhecimento de Jung, as nossas sombras, as coisas que a gente não quer olhar. O que que a gente bota no porão da nossa casa? Aquilo que a gente acha que não vai precisar, aquilo que a gente não quer olhar, uns entulhos, coisas que a gente não consegue desapegar. Aí existe um andar térreo dessa casa, onde a gente normalmente mora, onde passa a maior parte do tempo, é a nossa personalidade do agora. Existe um andar superior, que a gente vai, de vez em quando, poderia ir mais. Esse andar superior que a gente vai na oração, que a gente vai na contemplação, nas boas leituras, nos bons estudos, é um lugar que nos conecta à nossa centelha divina, ao nosso sentido íntimo e logo a Deus. Porque se eu me conecto à minha centelha divina, eu estou me conectando com Deus. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te dominas sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Alta de Souza, através de Chico Xavier, nesse poema Mensagem Fraterna, está falando desse andar superior, desse sentido íntimo, dessa centelha divina, desse lugar que existe em toda a criatura e que, se a gente visita,
A gente vai para um lugar que está para muito além disso daqui, ó. Está para muito além do que eu acesso, com o que eu aprendi, com o que eu estudei nessa existência. Porque se eu me conecto com a minha centelha divina, eu me conecto com aquele salário que eu já recebi desde o início. Eu me conecto com o meu devir de sabedoria, de amorosidade. Então eu vou ser capaz de acessar conhecimentos, verdades, sentimentos que no meu estado cotidiano eu não consigo acessar, mas que já existem em mim. Quando eu acesso isso, é como se eu saísse disso que está circunscrito e eu acessasse o oceano do amor, da sabedoria, dos bons sentimentos. É muito mais. Só que a gente não consegue fazer isso sempre. E o quanto a gente consegue fazer isso, nos diz Leon Denis nesse livro aqui, ó. Nesse artigo que eu falei para vocês. Ele nos diz o quanto a gente consegue acessar essa intuição, que é esse processo anímico da alma com a própria alma. Aqui a gente está separando didaticamente. Depois eu vou juntar essas peças, porque vocês vão perceber depois que, quando eu faço uma coisa, naturalmente eu vou juntar com a outra coisa. Mas por enquanto, a gente está falando da intuição. É a alma com a própria alma. Quando Francisco de Assis se afastava da multidão, se afastava dos próprios discípulos e ia ter com Deus, e muitas vezes saía dali com resoluções, com decisões, é esse processo intuitivo. Tem muitas vezes que vem uma coisa na nossa cabeça, assim, muito direta, muito rápida, um lapso de segundos. E especialmente nós espíritas, a gente sempre acha, foi alguém que soprou, foi o meu benfeitor, foi o espírito familiar, foi não sei o que, alguém me disse. E muitas vezes o alguém é a gente. Então, o processo de intuição é esse processo de, não só, gente, quando eu digo um processo anímico, não é só da minha bagagem espiritual de outras existências, não. É desse lugar ainda mais profundo do que as outras existências. É esse lugar que me conecta a Deus e a minha partícula divina. Nós temos acesso a isso. Leon Denis dirá: como que a gente vai ter acesso a isso? Larissa, como que eu posso trabalhar isso? Leon Denis diz: vontade e perseverança. A vontade vai ajustar o leme da embarcação. Então, qual precisa ser a direção do meu cotidiano enquanto eu estou acordada, da minha vida, para que eu consiga acessar, para que eu consiga acessar esse lugar tão sutil? Será que se eu passar o dia e noite com a minha televisão de casa ligada na violência do Rio de Janeiro, todas as notícias, o dia inteiro aquilo ali rodando na minha casa, será que essa é uma direção que me conduz à minha partícula divina? Me parece que não. Porque na hora que eu precisar ajustar a direção para onde o meu cérebro o tempo inteiro material vai me levar, para esse tipo de informação, para esse tipo de preocupação, para esse tipo de pensamento. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aquilo que eu gasto a maior parte do meu tempo ali, o tempo inteiro aquilo, o tempo inteiro aquilo, o tempo inteiro aquilo, eu vou ser, o leme da minha embarcação vai me levar sempre para aquilo. E perseverança, porque eu posso fazer um ótimo ajuste e não perseverar. Nossa, agora eu decidi, todo dia de manhã eu vou acordar um pouquinho mais cedo que todo mundo, vou olhar para o céu, vou ter o meu tempo ali com Deus para poder ajustar a embarcação e já começar o meu dia nessa direção. Aí no primeiro dia eu faço. No segundo dia eu faço. Aí no terceiro dia eu fui dormir mais tarde. E aí o despertador eu botei no soneca e tal. E aí a perseverança não deu continuidade. Então eu até achei a direção certa, mas não consegui perseverar. Por isso Leon Denis nos fala, para que a gente possa alimentar esse
elo com o que há dentro de nós que nos conecta diretamente a Deus, vontade e perseverança. Não consegui. Algumas pessoas dizem assim, Larissa, você é tão disciplinada porque é criança, é filho, e você estuda e você nananana. Eu falo, eu não sou disciplinada, eu sou perseverante. Porque inúmeras vezes eu faço exatamente esse planejamento. Vocês estão achando que eu estou dando exemplo de vocês? Tem gente aí vestindo a carapuça, é exemplo meu mesmo. Várias vezes eu programo, aí eu falo com meu esposo, nossa, que diferença que fez. Hoje eu acordei mais cedo que as meninas, aí eu fiz minha yoga, aí não sei o que, já ficou tudo diferente, não, não, não. Aí eu senti os efeitos. Chega o segundo, chega o terceiro, o filho ficou doente, aí você acordou de madrugada, aí aquilo já muda o seu despertar e você já não consegue. Aí o que muitas pessoas fazem é desistem, abandonam aquele objetivo. Aí é o ponto que eu sou perseverante, porque eu vou e recomeço de novo. Então eu tô a vida inteira recomeçando, a vida inteira recomeçando, a vida inteira recomeçando, a vida inteira. Esquece aquela história de já que. Ah, já que eu não fiz hoje, né? Deixa agora para segunda-feira. Tem um meme que eu até vi ontem na internet que eu achei interessante, que é um pouco desconstruindo essa ideia do jaqui. E aí tem a foto de um homem que ele encosta o pé, a ponta do sapato na lama, e aí e aí no seguinte ele faz assim: já que eu encostei a ponta do sapato na lama, aí ele mergulha na lama. Melhor então, né? Melhor todo de lama. A pessoa derrama uma gota de água na mesa. Já que eu derramei uma gota de água, né? Que tal? Melhor então já derramar a garrafa inteira. Para que a gente perceba que esse raciocínio não faz o menor sentido. Então, se uma pessoa está numa reeducação alimentar, já que eu comi um docinho que eu não podia, então eu vou na pizzaria? Não. Já que eu comi o docinho que não podia e todo o resto eu vou continuar fazendo do jeito que eu sei que eu preciso fazer. Então, já que eu não fiz esses 3 dias, a oração, a prece, a leitura que eu deveria fazer, na próxima oportunidade eu farei. Ao invés de gastar tempo com aquilo que a gente deveria ter feito diferente, aproveita a próxima oportunidade e continua. Perseverar é isso. É não desistir. Perseverar, se perseverar fosse acertar de primeira, o nome não era perseverar. Então, perseverar já assume que houve um equívoco, que houve uma falha, que houve um não conseguir e que você vai ter que tentar de novo. E você vai tentar de novo, e você vai tentar de novo, e você vai tentar de novo. Porque esse é o estado em que nós nos encontramos. Então, isso é o que a gente pode fazer para cuidar da nossa intuição. E existe a inspiração, que eu estou separando aqui didaticamente, como eu falei para vocês, que é aquilo que vem de fora, aquela influência positiva de fora para dentro. Alguns vão ter mais sensibilidade a isso e outros vão ter menor sensibilidade a isso. E aí a gente começa a juntar as peças. Por mais que a inspiração seja exatamente algo que coloque quase todo mundo nesse lugar da mediunidade, quando Kardec fala, médium é todo aquele que sente num grau qualquer, muitas vezes esse sentir num grau qualquer vem pela inspiração. Então, praticamente todos nós temos essa experiência de um sopro, de você às vezes estar orientando uma pessoa, um filho, dando um conselho, ajudando alguém, e vão vindo, vão fluindo coisas para você dizer que a priori você não sabia. Pode ser a própria intuição, ou pode ser um processo inspiracional, em que às vezes o próprio benfeitor daquela pessoa está te ajudando a ajudar aquela pessoa. Não consegue falar diretamente para a pessoa, encontra alguém um pouquinho mais sensível e começa a soprar aquela inspiração. E por que que essas coisas não estão separadas? Essas coisas estão unidas? Porque vamos pensar, se eu ajustei a minha vela na direção certa, se eu estou perseverando todo dia nessa direção certa que eu ajustei a minha vela, que é cuidando do meu sentido íntimo, cuidando dos meus pensamentos, cuidando dos meus sentimentos, me conectando ao fato de que eu sou um espírito numa experiência material, de que eu não sou matéria, será
que vai ser mais fácil ou mais difícil captar a inspiração dos meus benfeitores? Muito mais fácil. Eu vou ser um instrumento maleável nas mãos dos grandes músicos, porque é isso que nós somos. E a inspiração é do mesmo jeito que eu falei para vocês. A intuição é uma faculdade da alma. A inspiração é uma faculdade da alma e é também uma mediunidade. Existe no livro dos médiuns os médiuns inspirados. São aqueles médiuns que se colocam como instrumentos nas mãos dos músicos. Agora, se eu não sei tocar nenhum instrumento, mas o meu esposo toca violão. A forma que ele vai tocar, a melodia pode ser incrível, mas a forma que ele vai tocar, a depender de quão afinado está o violão, muda completamente. Ontem a gente no centro espírita, ele levou o violão dele. E aí já tinha um violão lá. Quem não entende nada de música acha assim, tem um violão aqui, né? Entrega assim, acha que é só isso. Aí, como o dele estava guardado, uma moça entregou. Ah, não, já tem esse violão aqui. Na hora que ele foi tocar, eu não consegui nem reconhecer qual era a música. Aí ele falou: o tempo que eu vou levar para afinar esse daqui, aí ele pegou o dele, que já estava afinado. E aí saiu uma bela música. Então vamos imaginar que nós somos esse instrumento. Aí vem lá o benfeitor espiritual, querendo dar um recado, querendo dar um aconselhamento num grupo mediúnico. Qual o instrumento que ele vai escolher? O que está mais afinado. Existem, inclusive, registros em obras de André Luiz, eu não lembro agora ao certo qual é a obra, se alguém lembrar pode até botar aí no chat. Talvez seja nos domínios da mediunidade, talvez. Mas é numa dessas que ele fala bastante sobre mediunidade e é o relato de uma reunião mediúnica em que um espírito, ele estava tão fora de sintonia do grupo que ele foi como se fosse assim enfaixado, parecendo ali uma borboleta, né? Processo de hibernação ali para se tornar, na verdade, lagarta para se tornar borboleta, porque senão ele ia atrapalhar a sintonia do próprio grupo. Então, observem que esses conceitos que parecem separados, na verdade, o tempo inteiro eles se entrelaçam. Se eu sou alguém que cuida da própria intuição, que está atento ao seu processo intuitivo, que está cuidando disso, é fato que a inspiração também vai chegar mais fácil. E é claro que a gente sabe que quando a gente está falando da mediunidade, existem pessoas que não estão cuidando de nada, que não estão nem sabendo de nada, né? A mediunidade não fala da nossa evolução espiritual. Mas, quanto mais essa mediunidade, a gente tem notícias, especialmente por Manuel Filomeno de Miranda, que com o passar do tempo, essa mediunidade em que o médium fica inconsciente e o espírito se utiliza do seu corpo, da sua bagagem, das suas ferramentas, sem o envolvimento dele, isso vai sendo cada vez menos utilizado. Cada vez mais os processos mediúnicos dependem daquilo que o médium também tem a oferecer. Quando Leon Tolstói vai psicografar através de Dona Ivone o livro Ressurreição e Vida, e isso está lá no próprio livro Ressurreição e Vida explicado logo ali no início, olha quanta coisa a gente está trazendo de separado, mas olha como essas coisas se misturam. Dona Ivone, essa notável médium com uma faculdade mediúnica gigantesca. Dona Ivone tinha uma grande evolução espiritual? Não. As últimas existências dela, ela foi caindo, 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 caindo. Como Dona Ivone, ela deu um baita pulo, quase que um trampolim. Mas ela não trazia ali méritos. Ela veio com uma mediunidade expiatória. Então, tudo isso que eu vou dizer para vocês aqui fala muito mais da vontade e da perseverança do que de algo que ela já trouxe pronto. É algo que ela fez aqui nessa existência, ou seja, todos nós podemos fazer. E ela fez com uma bagagem nas costas, como quem está subindo uma montanha difícil
e carregando uma bagagem cheia de pedra. Talvez muitos de nós nem tenhamos essa bagagem. Talvez para a gente seja mais fácil do que foi para ela subir, porque ela trouxe ali uma bagagem de muita queda, especialmente de suicídio. Isso pesa muito para quem está tentando subir. Então, no Ressurreição e Vida, olha como essas coisas se combinam. Dona Ivone vai dormir e ela que tinha esse processo de desdobramento muito espontâneo, com muita frequência, ela desdobra. O espírito Leão Tolstói se apresenta, convida ela para fazer uma viagem astral e vai levá-la para regiões da Rússia onde ele viveu e vai plasmar naqueles lugares como que era na época dele, aquilo que ele queria da cultura, aquilo que ele queria mostrar para ela. E vai dizer para ela que tinha a intenção de ditar uma obra através dela, de contos, mas que ele queria que ela tivesse muito por dentro, porque ele queria certos termos, certas descrições muito características da cultura daquela época e tal. E Ivone vai dizer para ele assim: "Oh, mas eu não sei se vai dar não, porque eu não tenho ligação com a Rússia, não sei nada da Rússia, vai ser difícil." É como se ela estivesse achando assim, o instrumento aqui não está adequado para tocar essa música. E ele vai dizer: "Não, eu já investiguei, né, na sua bagagem, nos seus registros, e você tem um registro de uma vida na Rússia, você tem uma bagagem, eu tô trazendo essas coisas." Então vamos imaginar que essas coisas estivessem muito assentadas ali na caixinha preta de Dona Ivone. Na hora que ele leva ela para ver todas essas coisas, é como se ele estivesse remexendo para que isso que estava assentado viesse mais à superfície e na hora do trabalho ali da própria psicografia ficasse mais fácil para ela como instrumento, se fazer maleável para aquilo que ele desejava imprimir na obra. E pasmem, pasmem, nós temos obras de Ivone pelo Dr. Charles, nós temos Camilo Castelo Branco, com assessoria de Leon Denis. Ivone fala: essa foi a obra mais fácil para ela de psicografar. Isso está lá no início do Ressurreição e Vida. Foi simples, ela diz que foi até prazeroso, porque enquanto espírito, ela já tinha todas essas coisas ali. Agora, por que que ela, sem ser um espírito evoluído, conseguiu buscar essas coisas e se fazer esse instrumento maleável para a inspiração, para a psicografia, para o desdobramento, para todos esses processos que se colocaram ali em camadas para que esse livro, Ressurreição e Vida, viesse à baila? Porque o trabalho dela, que é o trabalho de vontade e perseverança, ajustar o leme e perseverar, ela fazia. Então, se ela fosse, enquanto médium, indisciplinada, se os pensamentos dela ficassem ali ocupados de um monte de bobagem, se ela tivesse mais preocupada com aquilo que os governos daqui e dali estivessem fazendo no mundo e revoltada e brigando, conforme a mensagem que nós tivemos aqui mais cedo, daqueles grupos que gastavam mais energia e mais tempo brigando, divergindo e mais preocupada com a parte de Deus, com a parte do outro, do que com a parte dela, isso não seria possível. Então, a gente já está chegando ao final, mas a grande notícia que me parece, que chega para mim, que os exemplos de Dona Ivone, que as palavras de Leon Denis, tanto no artigo quanto nesse texto, ou que mesmo a parábola de Jesus nos tragam, é: para de olhar a grama do irmão. Para de olhar quem fez, quem não fez. Ah, mas não sei quem já está na casa espírita há pouco tempo e eu já cheguei muito antes e eu não fui chamado para tal coisa, que é coisa que a gente faz. Para de se comparar, para de melindrar. A única coisa que nos importa nesse breve tempo em que nós estamos aqui encarnados é o que é que eu posso fazer acerca dos problemas que existem. Então não é que a gente vai ignorar os problemas que existem. A gente tem a ver com todos eles. Mas qual que é a sua parte? Existe uma autora
que ela fala sobre um triângulo, e eu acho muito interessante isso, eu queria finalizar com isso. Ela diz assim: existe um triângulo que a gente pode mentalizar. Cada um dos vértices desse triângulo fala da responsabilidade de alguém, do que alguém tem para fazer. Um vértice fala das responsabilidades de Deus, do universo, da lei. Se a pessoa acredita em Deus, vai falar Deus. Se a pessoa não acredita em Deus, vai falar da lei. Mas é aquilo que está fora do nosso alcance de responsabilidade. Existe um vértice desse triângulo que fala daquilo que é de um outro. Esse um outro pode ser o marido, a esposa, o filho, ou pode ser um governante, uma instituição, algum outro que não é você e que não é Deus. E existe o terceiro vértice. O terceiro vértice fala da sua responsabilidade ou da minha responsabilidade. Então eu posso olhar para qualquer situação da vida e perguntar: de quem é a responsabilidade ou quem tem algo a fazer sobre isso? Ah, isso aqui é da parte de Deus. Isso aqui é da parte de fulano. Isso aqui é da minha parte. Aconteceu uma catástrofe. O que que eu posso fazer sobre isso? Eu posso rezar, eu posso mandar doação, e aí eu faço a minha parte. Agora, as decisões políticas que vão ser tomadas para que aquilo não volte a acontecer. Se eu for político, tem a ver comigo. Se eu for mobilizar uma, sei lá, algum movimento de protesto, tem a ver comigo. Mas se for para eu ficar só no sofá da minha casa, pensando sobre isso, brigando com os familiares sobre isso, então não tem a ver comigo. E o mais interessante é, a parte que é de Deus, pode ter certeza que Deus vai fazer. A parte que é do outro, se o outro vai fazer ou não vai fazer, é com ele e com Deus. Mas a nossa parte é com a gente. A nossa parte é intransferível, é com a gente. Então, ajustar o leme e perseverar é a nossa parte. E quanto mais fizermos isso, maior facilidade de ser instrumentos de algo muito maior nós teremos. É isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Muito obrigada. Larissa, a gente agradece, passou tão rápido e foi tão bonito, Larissa. Muito obrigada por tudo que você sempre nos traz, reflexões assim que vão ficar para muito, muito tempo. E que bom que está gravado, que a gente possa rever, não é? Carli, você ficou responsável pelo chat? Tem alguma pergunta para Larissa? Sim, nós temos uma pergunta, além dos agradecimentos, né? Lindo trabalho da Larissa, perfeito, né? Realmente atingiu a todos nós. E a pergunta é: então, quanto mais evoluímos, mais livre-arbítrio temos? Sim, é exatamente isso. O nosso Repete, desculpa, repete, por favor, mais alto. Quanto mais evoluímos, mais livre-arbítrio temos? E a resposta é sim. Aqui no livro, nesse mesmo livro, O Problema do Ser do Destino e da Dor, uma das potências da alma que Leon Denis vai aprofundar é o livre-arbítrio. E ele faz essa afirmação de uma forma muito direta. Quanto mais a gente avança, e não é avançar só em termos cognitivos, né? Não é quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente fica intelectualizado, é quanto mais a gente desperta a nossa consciência e consegue agir conforme esse despertar, que é exatamente as duas asas, a nossa asa intelectual, o progresso intelectual e o progresso moral. Quanto mais a gente avança espiritualmente, e aí a gente vai expandindo esse livre-arbítrio, a gente vai tendo acesso a mais liberdade. Basta que a gente observe o que a gente mesmo faz com os nossos filhos, ou se a gente não faz, a gente deveria fazer. Quando é que a gente vai aumentando o livre-arbítrio dos nossos filhos, conforme eles amadurecem, do ponto de vista mesmo físico, né, biológico, porque
A gente pode ter uma criança que pareça madura para a sua idade, mas ela tem limitações que são biológicas. Existem até estudos que mostram você tem determinada idade que se você coloca uma criança para atravessar a rua, por mais que ela pareça já compreender todas as regras, o tempo de resposta do cérebro para um estímulo de repente inesperado, para uma moto que atravessou o sinal de trânsito, qualquer coisa assim, é muito mais lento porque ela não tem um aparato de maturação mesmo. Então, não dá para a gente assim, o meu filho já parece tão maduro, então eu vou. Não, a gente tem que esperar o tempo das coisas. Agora, a gente observa que mesmo com a maturidade biológica, o que que vai nos permitindo dar um dedinho mais, né, de livre-arbítrio, de confiança? Aquilo que o próprio ser apresenta, aquilo que o próprio filho nos apresenta em termos de maturidade. Eu lembro que na época assim de juventude, né, de adolescência, o meu irmão, que é mais velho, 9 anos que eu, um dos meus irmãos, algumas coisas assim eu percebia que ele sendo 9 anos mais velho que eu percebia que ao invés de pedir para o meu irmão, a minha mãe me pedia e eu era mais nova. E na época eu não entendia, eu me sentia até injustiçada. Eu sentia assim, poxa, mas qual que é a vantagem, né, de ser mais nova então? Mas hoje, olhando para trás, eu percebo que, na verdade, era um depósito de confiança. Então, ela tinha ali uma sensação de que ele não ia fazer do jeito que ela estava esperando. Então, o que que ela estava observando ali? Por isso, ela estava fornecendo aquele livre-arbítrio, aquela confiança. Algo nesse sentido da maturidade, que tem um viés biológico, mas tem também esse lugar do avanço. A mesma coisa Deus faz conosco. A própria lei de Deus funciona nesse sentido. Aquele que já avançou mais, inclusive, vai escolher. Se a gente lembrar de Alcione, né? Na obra de Emmanuel, ela não precisava vir. O benfeitor espiritual dela, o amigo espiritual, vai falar assim: Ô, Alcione, não vai não. Não vai não, que o negócio lá é pesado, Alcione. Fica aqui. Você ajuda daqui, Alcione. E ela teve o livre-arbítrio sem precisar de vir. Porque quanto mais a gente avança, maior o nosso livre-arbítrio. Ok, muito obrigada. Não temos mais perguntas, só elogios, realmente. Sônia, você vai ficar quietinha? Eu sou suspeita, né? Porque a minha paixão por essa menina é eterna. É antiga, né, Eu Sônia? comecei com ela lá nos primórdios. Na hora das escolhas, não vou contar o resto. Larissa, querida, que Deus te abençoe muito, muito, muito mesmo, tá? Obrigada por você trazer tudo que você tem lá guardadinho, que é muita coisa, né? Além do que você agrega com seus estudos, a sua presença nos congressos, o seu trabalho pelo Brasil. É tão lindo tudo que não é um elogio, é um pedido a Deus Agradecimento. constante. Você sabe disso, que você já ouviu eu falar, para você se manter com tranquilidade, envolvendo com todo o seu amor, seu lar, né? Que é muito importante. E estamos esperando você presencialmente. Já estive com você lá no André Luiz. Agarrei você bastante, agora eu quero mais. Nós todos aqui queremos também. Que Deus te abençoe. Uma coisa para falar. O livre-arbítrio, né? O jovem costuma falar assim: eu sou livre para fazer o que eu quero. Pode explicar isso para nós que temos filhos adolescentes e netos? Da Isso onde vem essa força deles? Claro que está na maturidade, mas é bom você explicar também. nós às vezes esquecemos, né, que já estivemos nesse lugar. O tempo vai passando, alguns podem olhar para mim aqui, especialmente a distância, né, que não dá, a gente não vê direito assim a pelezinha que já vai aparecendo umas coisinhas por aqui. Pode falar assim, nossa, mas a Larissa está falando da juventude, como se fosse uma coisa lá atrás, tão novinha, né?
Mas eu não estou mais nessa juventude de que eu estou falando agora, né? Eu estou hoje com 36 anos. E eu me lembro que quando eu tinha lá meus 15, meus 16 anos, eu me lembro nitidamente, assim, desse desejo de fazer, de acontecer, de uma dose até mesmo de rebeldia, né? Que a gente às vezes apresenta ali, que no meu caso era até uma rebeldia, assim, no sentido positivo, porque era rebeldia para ir para o centro espírita, rebeldia para ir para o trabalho de assistência, mas na adolescência, o nosso cérebro, essa parte aqui da frente, que é o córtex pré-frontal, que tem inclusive ali o nosso controle inibitório, essa noção mais de causa, de consequência, dos riscos que envolvem as situações, isso não está formado. Isso termina de se formar, de acordo com os estudos hoje, né, da neuropsicologia, da genética, por volta dos 25 anos. 25 anos. Então, por exemplo, tem muita coisa que eu fiz nessa época de juventude, com esse cérebro em formação, que hoje eu não sei se eu teria coragem de fazer. Quando a gente participava lá da Juventude Espírita Nina Aroeira, existia um trabalho de sindicância. E o que que era o trabalho de sindicância? A Mansão do Caminho tem ali creches, escolas e tem vagas limitadas. Tem um aparato incrível para fornecer, mas tem muito menos vagas do que a busca. Então, essas famílias preenchem uma ficha com dados sociais e nós da juventude, na época, os voluntários, a gente ia até a casa dessa família averiguar a situação real da família e depois fazer preencher a ficha com mais dados e levar aquilo para a instituição poder atender quem tivesse maior necessidade, porque alguns mentiam para conseguir a vaga, né? Pau da Lima é um dos bairros mais perigosos de Salvador. E eu lembro que eu passeava por aquelas ruas, lá com a camisa da Mansão do Caminho. Às vezes era eu e só mais um. E a gente já viveu situações assim, porque na principal mesmo de Pau da Lima não tem muito perigo. Então, assim, você vai lá para a Mansão do Caminho, tranquilo, não tem perigo. O perigo tá muitas vezes naquele, como acontece aqui no Rio de Janeiro, aqueles lugares que você não pode entrar. Mas se você não conhece ali, você vai entrar e pode não ser bem recebido, né? Porque tem bocas de tráfico, de drogas, essas coisas. E eu sei que eu lá com meus 15, 16 anos vivi situações assim com eu e mais outro jovem da minha idade. Da gente chegar num lugar e tá todo mundo armado e perguntar o que que a gente estava fazendo ali, coisas que poderiam dar em situações muito complexas. E naquela época, na minha cabeça ali, lendo biografia de Francisco de Assis, se acontecesse alguma coisa, era isso mesmo. E eu tava ali quase me sentindo mártir, entendeu? Sem medo, sem muita precaução. E por que isso? Talvez na época eu me achasse que era até uma coisa do espírito, e hoje eu vejo que não, era falta de noção mesmo, porque o jovem não tem isso já construído. Da mesma forma que ali, minha mãe, hoje eu conto para minha mãe fala, ainda bem que você não me contou, porque se eu soubesse disso, naquela época, eu estava ali me colocando às vezes em situação de risco para uma coisa que era um trabalho do bem, mas da mesma forma, outros jovens se colocam nesse ou em outros riscos para ir para festa, para ver a Lady Gaga, para, enfim, tantas outras coisas, porque é algo que não tem só a ver com aquele espírito que está ali reencarnado. Às vezes a gente coloca tudo na cota do espírito que está ali reencarnado e esquece que tem algo que é da fase física, que é da fase biológica, né? Que o espírito vai direcionar para uma coisa ou para outra conforme a sua própria tendência. Mas há muita gente que teve ali na adolescência uma fase de muita rebeldia e de querer muita liberdade, de muita coisa, e que depois deu uma boa acalmada quando a maturidade chegou. O meu esposo, se vocês conversarem com ele hoje, ele é uma pessoa muito pacífica, muito calma, muito tranquila. Mas a mãe dele conta que ele já teve a fase de querer bater, de fazer karatê, e queria botar o karatê lá nos colegas. E o que que é por que que é importante a gente saber isso?
Porque eu não posso dar essa liberdade, esse livre-arbítrio para quem ainda não tem condições de manejar essa liberdade, esse livre-arbítrio. Então, o nosso papel como pai, como mãe, como educador, não é agradar o filho. É muito diferente o lugar de pai e de mãe do lugar de amigo. Eu posso até ter essa amizade, mas o que vem primeiro é esse lugar da parentalidade. É o lugar de entender que esse jovem, ele não tem condições ainda de prever os riscos que uma situação envolve, de prever no que ele está se expondo quando ele, por exemplo, passa 12 horas seguidas jogando um jogo de videogame online que só envolve guerra, tiro e morte. Ele não tem condições de prever quão mal isso pode fazer a ele. Esse é o meu papel. E como aquilo é prazeroso, porque aquilo envolve muita dopamina, provavelmente eu vou desagradar. Vai ter cara feia, vai ter muxoxo, vai ter bateção de porta, você é o pior pai do mundo, você é chato, o pai de fulano é melhor. Mas eu preciso saber qual é o meu papel. E provavelmente, quando esse filho, essa filha crescerem, passar essa fase e olhar para trás as consequências, até mesmo daquilo que aconteceu com colegas que não tiveram esse mesmo direcionamento, pode ser, quem sabe, como eu já vi acontecer, que eles até digam assim: nossa, que bom que você disse aquele não. Que bom que você tirou aquele computador que ficava no meu quarto e botou na sala para acompanhar de perto. Que bom que você esteve presente. Que bom que você não deixou para lá, não deixou correr solto. Porque olha fulano agora como tá, olha Beltrano agora como tá. Então, não se trata da gente sufocar os nossos filhos, isso é um extremo. Mas não se trata também da gente deixar correr solto. Ah, então faz o que você quiser. Porque o nosso combinado, antes de ser com esse espírito, é com Deus. Quem depois vai nos perguntar, e vai perguntar à nossa própria consciência, o que fizestes aos filhos que eu te confiei? Então, o filho pode gostar, pode não gostar, pode dizer que me odeia, mas a minha consciência tem que estar assim, ó. Pode até dar ruim, pode até descambar, mas a minha consciência tem que dizer: eu fiz o melhor que eu podia, dentro das minhas próprias limitações. Porque nunca será esperado que a gente faça algo maior do que a gente tem condição de fazer. Nós também temos uma história, nós também temos os nossos limites, os nossos traumas, as nossas dores. Nós também não tivemos uma educação perfeita, porque fomos educados por espíritos imperfeitos, por espíritos imaturos, e somos espíritos imperfeitos e imaturos para educar outros espíritos imperfeitos e imaturos. Essa é a realidade. Então eu tenho que baixar um pouco a expectativa para alinhar com a realidade. Não vai ser perfeito. Talvez seu filho precise de terapia, que nem você precisa, e a vida segue, mas que você possa, ao final dessa estrada, falar: meu Deus, eu não desisti. Eu errei, mas eu errei tentando acertar. Eu fiz o que eu podia fazer dentro dos meus limites. E aí a nossa consciência ficará tranquila. Bem, a gente agradece novamente você, Larissa, pelos ensinamentos, pelas reflexões que você trouxe. E assim, quebrando todo o protocolo, porque depois a gente vai dar um intervalinho e a gente vai seguir com a nossa reunião. Você poderia finalizar fazendo uma oração para a gente? Posso sim. Então vamos fechar os nossos olhos, meus amigos. Aproveitar esse clima de fraternidade, de reflexão, de aprendizado. E vamos nos lembrar de um poema de Maria Dolores por Chico, quando ela nos diz assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. Existem privilégios que desejo
reclamando-te o sim, e que se florescessem na existência seriam desvantagens contra mim. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada novamente, Larissa. Então a gente vai se despedindo da Larissa com o coração assim muito, muito, muito emocionado e feliz. A gente vai fazer um intervalo, né, Sônia? Nós temos uns 10 minutos e a gente já se despede das pessoas que vieram apenas para a palestra, né? Então vai ficar no grupo só aqueles que vão dar sequência à reunião. Muitíssimo obrigada. Tchau, um abraço a todos.